Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio sensacional, direto do Expo Minas, em Belo Horizonte, no Movimente 2026, essa grande celebração da educação. Temos aqui gestores, professores, coordenadores, enfim, todos aqueles que são apaixonados por educação se encontram hoje nesses salões e olha que temos conteúdo aqui que tá gerando muita coisa boa para sua escola, não é, Guilherme Goulart? Muito bem, meu amigo Bruno. Bruno, eu hoje queria começar falando de mamãe. Grande Vilce Goulart. Minha mãe foi a grande responsável por promover tudo que eu sou hoje. Minha mãe, ela foi todo o alicerce. Papai teve um trabalho incrível, mas eu sou o ser humano que eu sou hoje graças à minha mãe. E eu queria trazer um dado aqui, Bruno, que mais de 80% dos educadores são mulheres. E a gente só vive numa sociedade equilibrada ainda porque elas estão aqui. E eu não poderia ter pessoas diferentes na mesa, a não ser essas duas personalidades da educação mineira, Girlane Figueiró e Cristiane Boaventura. Sejam bem-vindas. Bom dia, Cris, bom dia, Bruno, bom dia, Guilherme. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, participando do Bosta On. Uma alegria muito grande. Muito bem, Gi. Gi e Cris, eu queria começar falando sobre esse papel da evolução da educação. Como é que nós vamos ainda melhorar ainda mais a nossa educação? Gui, você começa muito bem, né? Trazendo aí parabéns para sua mãe por ter um filho tão bacana, tão maravilhoso e trazendo a importância das mulheres. Sim, nós somos maioria, tanto na gestão como em sala de aula. Glória! Somos maioria das mulheres, mas se a gente parar para pensar, não sei se vocês sabem disso, nós tivemos uma única mulher ministra da Educação. Então a gente tem avanços muito grandes com relação à posição da mulher, foi Esther, inclusive o nome da minha filha, foi a única ministra da Educação. Então nós temos hoje essa potência, né, das mulheres na educação, crescendo. Nós tivemos um avanço muito grande de mulheres em cargos de liderança. Cris, né, vice-presidente do Cinep, MG, e eu, enquanto primeira mulher servidora pública de carreira, sou a segunda mulher, Gui, presidente do Conselho Estadual de Educação, mas a primeira mulher em 62 anos servidora pública de carreira. Então a gente sabe dos avanços que a gente tem, mas ainda há um longo caminho a percorrer, né? Porque quando a gente pensa num cargo desse de ministro da Educação, onde a maioria somos de mulheres, a gente só teve uma ministra mulher. Então há que se pensar sim nos avanços, mas na importância também de termos mulheres nesses cargos de liderança, né? E que bom que vocês, enquanto homens também, educadores, professores, mantenedores de escolas, trazem para essa discussão, para essa mesa, a importância das mulheres na sociedade como um todo, né? Eu vejo essa comunhão onde a sociedade toda precisa ter esse lugar. Só quem vive o problema sabe de fato onde dói. E vocês são a maioria. Vocês sabem onde dói no final das contas. Onde que o desafio de estar à frente do aluno, da família, enfrentar situações que eu tô vendo muita coisa aí na sociedade que eu tenho perguntado se a gente tá indo pro caminho certo, mas situações que é difícil para qualquer um. Que particularmente eu acho que o homem ainda falta a delicadeza, a finesse de entender o ser humano. A gente comentou muito sobre o processo educacional em relação à evolução tecnológica, mas esse cuidado humano, eu acredito que a mulher ela tem muitos passos à frente do homem. Cris, como que ainda a gente pode avançar nessa educação, essa união entre tanto mercado, porque nós somos da escola particular, como é que a gente pode fazer com que isso seja ainda uma educação só? Então, primeiramente agradecer o Bosta On, agradecer a cada um de vocês, muito feliz de estar aqui ao lado da Girlane, uma grande liderança educacional, e temos muitos desafios. Na educação nós somos 80%, mas não somos reconhecidos como 80%. Nós mulheres somos cuidadas desde a infância para cuidar.
cuidar do espaço, cuidar do outro. E normalmente não tem essa questão de cuidar de si. Nós nascemos para doar. E aí vem essa questão para que a gente possa refletir. A mudança da sociedade só acontece dentro de um sistema educacional. Então, se nós queremos fazer diferente, nós precisamos trazer isso para dentro das escolas, para dentro desse espaço. Independente de ser âmbito público, privado, é um sistema, né? Então, para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor, respeitando essa questão da mulher, respeitando essa questão da construção coletiva, precisamos de encarar isso de mãos dadas, como nós estamos fazendo aqui hoje. Independente de ser público, privado, é para um sistema de educação. E isso começa dentro da sala de aula, isso começa dentro das escolas. Muito interessante a colocação, o gestual, porque o Movimente hoje, um dos bordões que perpassa pelos corredores é que a educação é uma só. A educação mineira é uma só. E hoje a gente vendo aqui uma representante, servidora pública, presidente do conselho, vendo uma representante com tanta força do Sindicato das Escolas Particulares, de mãos dadas, eu acho que simboliza um pouco dessa força, que não faz sentido. Afinal de contas, qualquer separação não vai nos levar aonde nós desejamos, nem enquanto Estado, nem enquanto escola. E eu queria entender um pouco de vocês, como é que vocês estão vendo essa parceria pública e privada, essa união da escola mineira, de fato sendo uma escola só, sendo consagrada, por exemplo, num evento como esse, no qual você vê pelos corredores gestores de escola pública trocando com gestores de escola particular. Como é que vocês veem isso? Bruno, como a Cris bem colocou e você traz, a gente é um sistema único, né? Nós somos o sistema de ensino de Minas Gerais. Nós sabemos que a educação é uma só, mas sabemos as diferenças, né? Entre o público e o privado, mas são as diferenças que nos unem. Os estudantes, eles transitam pelas redes. Hoje eu posso estar numa escola municipal, numa escola privada, numa escola estadual. Então, a gente não pode ser dissociado. A gente precisa reconhecer as diferenças entre o público e o privado, mas somar esforços em prol de uma sociedade melhor. E não dá para fazer isso separado. Então, a gente precisa reconhecer a educação como uma só, as diferenças entre o público e o privado, mas somar esforços. E dar opções também para as famílias. São complementares, né, Gi? São complementares. Não são antagônicas, são complementares. E isso ficou muito evidente, né? Aqui no Movimento a gente tem visto, a gente vem, participa de encontros como esse, quero aproveitar para parabenizar. Eu sei que vocês, né, participam efetivamente, o Cinep, a Secretaria de Estado de Educação, são parceiros na organização desse evento, mas eu ouvi muitos elogios com relação a todas as palestras, as pessoas tendo que escolher em qual vai, falando assim, por que essa é junto dessa? Então, acho que esses momentos também, só para trazer também o agradecimento por essa possibilidade de trabalhar junto. Porque um evento dessa proporção, e que o juntou o público e o privado, e que é uma formação continuada, porque aqui, como a educação é o sistema de ensino, é uma possibilidade de troca de experiência e de conhecimento também. Então, quando se organiza um evento desse, traz a rede pública e traz a rede privada para a formação continuada, porque a gente precisa estar alinhado. E a educação, como a Cris colocou, ela é transformadora. Ela é a única capaz de realmente transformar, porque é dentro da sala de aula, é ali que começa na educação infantil. E que bom que a educação infantil hoje é reconhecida como etapa. Porque há que se falar em qualidade e equidade, mas é em todas as etapas. E, na minha opinião, ela começa lá na educação infantil, com os pequenininhos. E aí eu quero também trazer de volta uma fala sua, que nós somos, sim, maioria nos espaços, na educação, mas também precisamos dos homens, da sua fala desse lugar, quando reconhece a importância da sua mãe na sua formação, de que se você está aqui hoje é por causa da sua mãe. Né? Então, trazer esse reconhecimento é muito importante. Então, nós somos mais, temos o nosso papel, mas também precisamos dos homens como os aliados, porque são lá com os meninos que a gente precisa começar essa formação. Então, eu acredito que o público e o privado, a gente reconhece as diferenças, mas precisamos trabalhar juntos, sim. E a gente vem de uma gestão de um tempo para cá, trazendo isso. O Conselho era um lugar encastelado, que hoje é uma casa aberta ao diálogo, mas o Cinep também faz uma revolução, que a gente vê o Cinep hoje movimentando a sociedade também, não só pensando na rede privada, porque o Cinep convida, a gente está lá. O Conselho convida, o Cinep também está lá. Então,
junto que a gente transforma, não é separado, cada um cuidando da sua caixinha. Então, eu acho que esse momento é um momento assim, que a gente tem que abraçar e elogiar e agradecer, porque é transformador. E é aí que eu chamo de inovação, né? Quando a gente abre essas portas dos lugares, saem das caixinhas e vamos junto. Porque a gente pensa em educação e pensa em sociedade. Qual a sociedade que a gente quer? Que futuro a gente quer? E o futuro precisa ser um só para todo mundo. E eu fico até arrepiada, porque os nossos filhos, os nossos estudantes da rede pública, municipal, estadual e privada, eles vão encontrar por aí, na sociedade. Então, em qual lugar que a gente precisa reconhecer isso? É dentro de sala de aula. Eles vão viver no mesmo mundo, né, gente? Perfeito. Cris. O mundo é o mesmo. O mundo é o mesmo. O mundo é o mesmo. Isso aí, Cris, o mundo é o mesmo. A gente fala muito lá no Cinep sobre a importância dessa parceria, porque a escola privada ela também cumpre um papel importante dentro do entorno, na questão da empregabilidade. A gente viu isso também na palestra do professor Winder. Como é que você vê, Cris, esse ecossistema da escola particular contribuindo na geração e no desenvolvimento do Estado? Então, Bruno, muitas pessoas às vezes não têm a oportunidade de refletir sobre essa questão do nosso papel da escola privada. Nós somos complementares, né? Atualmente, nós não temos vagas para todas as crianças ou para todos os jovens. Então, a escola privada vem para complementar, né? Para desonerar o Estado, para desonerar a União. Na realidade, nós fazemos o que às vezes as pessoas não param para pensar. Nós arrecadamos, nós empregamos, e para além disso, nós ainda temos a questão da cadeia produtiva, a questão de subsidiar ali uma comunidade. Então, nós não temos só uma questão focada para as mensalidades. Além das mensalidades, o entorno todo é afetado, né? É uma padaria, é a questão da livraria, é a questão do material didático, é quem cuida da criança. Então, a escola ela é responsável economicamente, não só pelas mensalidades, mas temos aí outras possibilidades também, né? Então, nós temos aí um papel social imenso. A nossa empregabilidade, né, mão de obra intensiva, e por isso nós temos aí até uma diferenciação com relação ao imposto de forma negativa, né? Como tem uma questão de nós empregarmos muito, nós somos penalizados com relação a essa questão. Então, realmente, não é só um trabalho social da educação, mas nós temos também um trabalho social focado para outras questões que, às vezes, as pessoas não têm a possibilidade de perceber. Eu gosto demais de você, mulher. E tem municípios, né? Os que eles trazem é muito importante. Nós temos 853 municípios. É município demais. É muita gente, é muito É quase um país. É muito maior que muitos países, né, Bruno? Então, a gente sabe que tem lugares que a rede privada chega. E tem município que, às vezes, tem uma única escola, mas tem lá a rede privada para somar nessa cadeia aí, né, de educação. Então, essa fala da Cris é super importante. Às vezes, o Estado não consegue chegar ao município, o Estado em todas as regiões, ou não tem vaga suficiente, mas também eu penso muito do lugar da escolha das famílias. A gente preza, sim, como a Cris colocou que é complementar, pela educação pública de qualidade e com equidade para todos. Mas a gente não pode não reconhecer a importância da rede privada no sistema de ensino de Minas Gerais, sabe? Então, essa fala dela é muito importante e a gente fica muito feliz de trabalhar cada vez mais junto, né? E próximo, rede pública e privada, que é junto dos bons que a gente fica melhor. É isso aí. Turma, o nosso programa dessa vez é um programa mais curtinho aqui dentro do Movimente, somente ali 20, 15 minutos no máximo. Mas eu queria estender só um fiapinho, Bruno. Estamos a uma semana do Dia Internacional das Mulheres e eu queria que vocês deixassem um recado para todas as mulheres, mas em especial um foco para todas as educadoras. Para aquela câmera ali, vocês duas fiquem à vontade. Gui, primeiro reconhecer e agradecer demais a participação aqui, mas que bom que você traz isso para a gente estar uma semana do Dia Internacional da Mulher. Que bom que a gente tem essa data marcada, colocada num calendário para ressaltar as potentes, as mulheres, né, como uma força, uma mola propulsora da sociedade, uma sociedade para um mundo melhor. Mas que o meu recado fique para que não seja só esse dia, para que a gente faça de todos os dias do ano, para que nós, enquanto gestores, mantenedores, educadores, para que a gente possa reconhecer todos os dias nossas meninas, as nossas adolescentes, as nossas mulheres, as nossas idosas. Há que se falar
em mulheres, todos os dias reconhecer a importância, lutar contra o feminicídio, a violência doméstica, a violência psicológica. A gente tem visto crescer de uma forma assustadora mesmo a violência. Então, assim, acho que todo dia é o Dia Internacional da Mulher. Então, que bom que você traz a história da sua mãe, que você traz a importância do Dia Internacional como um dia de luta e de que a gente ainda tem muito desafio, muito que se avançar para que possamos, como a Cris colocou, né, sermos reconhecidas. Estamos lá ocupando esses lugares, mas que possamos ser reconhecidas cada vez mais, mas também respeitadas. Então, muito obrigada pela participação e é um prazer sempre muito grande estar com vocês, viu? Obrigada pelo convite, Cris. Então, nós sabemos o quão desafiante é estarmos aí no dia a dia fazendo o papel da mulher, porque hoje não é um papel só de ser mãe, esposa, trabalhadora, é liderar o tempo todo, é buscar ir além o tempo todo. Então, para você, mulher, eu quero deixar um convite, que você não desista, que você continue a inspirar, que você continue fazendo cada dia melhor. Teremos desafios? Sim, mas que não seja só uma data, que estejamos juntas em prol desse grande objetivo. É através de nós que vamos fazer a transformação da sociedade. É com a mulher que tudo acontece, o geracional, tudo acontece. Então não vamos desistir, estejamos juntas, perseverantes. E no âmbito escolar também estejamos juntas, para que a gente possa fazer uma sociedade cada dia maior, cada dia melhor, maior e melhor. Né? E agradecer ao Boss pela oportunidade de trazer esse tema que é tão falado, mas não tem uma visibilidade. Né? Todos encaram isso como se fosse uma questão comum, e não é. Então, agradecer a cada um de vocês, agradecer a oportunidade de estarmos aqui deixando um recado especial para cada uma de você, mulher, educadora, professora, inspiradora, independente da profissão, que estejamos juntas e não vamos desistir do nosso papel na sociedade. Obrigada pela oportunidade. E o mundo agradece. Irmão, é com você. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio que marca a história desse podcast, que marca a história do movimento. São mulheres à frente da educação, fazendo valer esse exercício diário do aprender. Muito obrigado a todas as mulheres. Mãe, um beijo pra você também, que me educou. Sou muito grato por tudo que você fez na minha vida. Obrigado ao Cinep, obrigado ao Conselho, obrigado ao nosso Estado que valoriza a educação e a união que soma força, porque no final somos apenas uma comunidade. Muito obrigado, fique com Deus e lembre sempre, o Boss tá on. Valeu.